Algumas coisas têm mudado na minha vida, eu acho que de uns 4 anos pra cá, na minha imagem, na minha pregação, na forma com a qual eu estou encarando o Evangelho e algumas coisas da vida. Dentre isso, acho que tem uns 3, 4 anos que eu não tatuo, não faço nenhuma tatuagem. E algumas pessoas, alguns irmãos sempre me perguntam pessoalmente ou enviam para mim essa pergunta se eu mudei, se eu me arrependi ou se eu considero hoje tatuagem como pecado. Algumas pessoas não sabem, elas supõem que eu sou tatuado antes da minha conversão, mas por incrível que pareça, todas as minhas tatuagens são depois de convertido. Eu acredito que eu mudei, mas mudei porque acho que encontrei o centro da minha vida, né? Encontrei de fato a minha identidade. Não considero de forma alguma que tatuagem seja pecado, não há nenhuma fundamentação bíblica para isso. Uma exegese sincera do texto, tanto veterotestamentária como neotestamentária, a gente não vai encontrar nenhum texto, nenhum embasamento para defender ou para refutar a prática da tatuagem. Então, é uma questão pessoal, é uma questão cultural. Mas comigo, eu de 4 anos para cá, eu tenho tomado muita consciência de mim mesmo, de quem eu sou, do que eu fiz, de como eu falo, de como eu me porto diante das pessoas e diante da vida. E particularmente eu descobri que a tatuagem para mim era um pai postiço. Ela era um compensador da falta de identidade. Eu julgo que hoje eu estou pronto para me tatuar como um homem livre, mas eu sempre me tatuei como escravo. Eu sempre fui refém de algo que comunicava a mim aceitação, identidade. Então eu brincava com as pessoas dizendo que eu não tinha tatuagem, eu sou um tatuado, é um estilo de vida. É diferente de você, alguém que não tem participação numa cultura alternativa fazer uma tatuagem. Eu sou um tatuado, eu adotei um estilo de vida. E para quem adota um estilo de vida alternativo, quem se torna um tatuado, é engraçado porque você se sente às vezes até deprimido. Então imagina, eu tenho o corpo todo tatuado, me coloco diante do espelho há 4 anos, 5 anos atrás e fico triste porque os espaços nos meus dedos não estão tatuados. Então eu já sou um choque social, mas para mim a falta de identidade, quanto mais eu pratico, quanto mais eu absorvo uma identidade cultural, mais eu me sinto incluído em algo. E quando eu percebi que a tatuagem era esse pai postiço, era o substituto da minha identidade, era o substituto daquilo que a vida me negou e vejo o problema da tatuagem em mim, porque eu não celebro a arte. Eu não me interesso com traço, eu não me interesso com a pigmentação, eu não me interesso que estilo de tatuagem eu vou aplicar em mim. Eu penso fundamentalmente, eu vou tatuar uma mensagem. Eu quero dizer algo a alguém, eu quero dizer algo à vida. E todas as minhas tatuagens dizem respeito a Deus, a minha fé e a minha família. E algumas pessoas dizem, nossa, mas que legal. Hoje eu não julgo que seja, porque eu vejo que aí que está o problema. O meu corpo é uma mensagem para alguém. Então, pensando muito na minha história de sofrimento, na minha história de orfandade, hoje, trilhando um caminho de amadurecimento, eu julgo que o estilo de vida que adotei foi uma resposta às mazelas que a vida gerou em mim. Foram uma resposta ao meu pai, à ausência dele. Então o nome da minha esposa tatuado no meu pescoço talvez não seja uma declaração de amor a ela. Talvez seja uma declaração de rivalidade com meu pai, que não amou e nem cuidou da minha mãe. Então hoje
bem provavelmente, 90% da tatuagem que tenho da minha esposa no meu pescoço seja para o meu pai e não para minha esposa. Então, sobre essa questão se tatuagem é pecado ou não, nós podemos concluir biblicamente que não, ela não é pecado. Mas também podemos entender que ela pode carregar o pecado em si, através do seu motivo, através do seu fundamento. Eu me converti, vão fazer 13 anos da minha conversão. Foi muito intenso e foi uma entrega radical e instantânea para Deus, onde minha vida, apesar dos desequilíbrios dela, ela passa por um processo de transformação nas mãos do Senhor, que é um processo natural, né? De santificação e de mudança. Então eu percebo o meu coração quebrantado desde o início da minha conversão. Com o perfil cultural que eu adoto antes da minha conversão, o estilo de música que eu adoto, a vestimenta que eu adoto, então sempre foi algo muito agressivo, incisivo, e assim que me converto, carrego essa identidade cultural junto comigo. Mas o que eu vejo, que eu dou muito valor, é que desde a minha conversão, não sei se o meu coração é disposto a isso, ou se o Senhor concedeu esse dom a mim de me reinventar com facilidade, porque eu amo o Senhor, eu amo esse ambiente de adoração, eu amo o ambiente no qual eu sou envolvido pela presença dEle, pelo senso de temor, que me leva rapidamente à mudança de pensamento, à mudança de prática, à mudança de qualquer coisa que eu detecte em mim que precisa ser mudado. E com o passar dos anos, assim, o Senhor ministrava muitas palavras para mim, desde o início da minha conversão, que não faziam sentido na época, porque eu era um cara radical, um missionário tribal, dedicado somente a evangelismo de tribos urbanas, e eu achei que eu seria isso para o resto da minha vida. E o Senhor falava coisas que não tinham sentido porque eram mais amplos do que o meu mundo, do que o meu gueto, do que a minha visão tribal do mundo e do Evangelho. Eu lembro de uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração, que um dia Ele enviaria senhoras a mim para que elas recebessem aquilo que Ele me deu. E aquilo me chocava, né? Eu guardava aquilo com muito temor no meu coração, mas não tinha sentido, porque eu estava na rua, eu estava com o marginalizado, com o punk, com o dependente químico, com o mendigo, e de certa forma a diversidade não cabia a mim, porque a minha fé era muito segmentada, era muito radical. Mas percebo que esse desejo agressivo interno que eu tenho de agradar a Deus e querer viver para o louvor da glória dele, e isso é o poder que me reinventa, que me refaz. Eu vejo o Senhor me vencer ano após ano, eu vejo o Senhor mudar cada pensamento, cada radicalismo, cada postura minha, me tirando daquilo que é unilateral e me levando para aquilo que é diverso. Então, quando eu me vejo envolvido no ambiente de adoração, eu me vejo outra pessoa. É lá que eu tomo consciência de mim mesmo, que eu tomo consciência de quem eu sou, que eu tomo consciência do que eu estou fazendo, eu tomo consciência de quem eu preciso ser e do que eu preciso fazer. Então, sobre o assunto tatuagem, por que o Anderson não se tatua há 4 anos? Além dos motivos que eu já compartilhei com os irmãos. Porque é em adoração a Ele que eu me vejo livre, que eu me tornei livre, que eu abri mão de todos os pais de aluguéis que eu tinha, de todos os pais postiços, que eu descubro Deus como o meu único pai, que eu descubro que é Deus que confere a mim a identidade que eu preciso ter
não é uma cultura, não é uma filosofia, não é um estilo de vida. Então eu vivo como se não fosse um tatuado. Ela não significa para mim mais absolutamente nada. Não me arrependo, ela faz parte da minha história. Gosto, acho bonito, me sinto velho e sem resistência para fazer uma nova tatuagem, mas ela não brilha mais para mim, assim como quase mais nada na vida brilha para mim ou tem significado para mim, porque meu objetivo central não é mais agradar a mim, não é mais corresponder a alguém que não seja Deus. Meu objetivo não é mais dar uma resposta ao mundo. Meu objetivo não é mais dar uma resposta ao meu passado. Então eu estou tomando forma no Senhor. Eu estou tomando forma em um estilo de vida de adoração, porque na presença de Deus não carecemos de mais nada. É como se o reino de Deus tivesse e tem uma centralidade e nós vivêssemos na periferia dessa cidade de Deus. Então, quando você está na periferia da cidade de Deus, se eu posso colocar dessa forma, você fica aquém de muita coisa. Você fica aquém da transformação que você precisa ter. Você fica aquém da identidade que você precisa ter. Você fica refém do mundo, do sistema, de um paradigma, de um estilo de vida, de um estilo musical. Mas quando você entende que a cidade de Deus tem uma centralidade, você caminha para lá, você perde absolutamente tudo. E primeiramente você perde quem você acha que você é. E você entra num processo no qual você se torna a pessoa que Deus quer que você seja. Então eu me vejo assim. Me vejo como um homem que tem sede de Deus. Me vejo hoje como, não mais como um pastor. Nunca me vi de repente. Mas atribuíam a mim isso, ou de repente eu era uma atração, um pastor com a cara tatuada. Hoje não tem importância para mim nenhuma. Muitas pessoas se chocaram quando há 3 anos atrás, 2 anos e pouco, assim que eu acordei pela manhã, fui amar ao Senhor em adoração e Ele falou ao meu coração para eu fazer uma cirurgia e tirar meus alargadores e fechar minhas orelhas. E eu falei para ele amém, porque minha obediência a Deus não faz perguntas. Quando Deus fala algo comigo, eu não pergunto por quê. Eu só respondo amém. E as pessoas não me entenderam. 3 anos depois, o formato que a missão que o Senhor nos confiou toma, sinaliza e dá o motivo pelo qual Deus pediu que eu fechasse a orelha. Hoje, o Anderson não diz respeito mais a uma suposta cultura que ele tem. Hoje, o Anderson não diz mais respeito a uma configuração urbana, cultural, filosófica, qualquer. Não me vejo como um tatuado, não me vejo como um pastor tatuado. Eu sou o Anderson, um filho de Deus, eu sou um pastor. E a minha alegria hoje não é mais ser pastor de um punk, somente ser pastor de um mendigo, ser pastor de um dependente químico. Minha alegria hoje é ver que todo o processo que o Senhor realiza em mim, quando eu me coloco diante dEle em adoração, com desejo de viver para o louvor do nome dEle, Ele quebra meus paradigmas e Ele realiza através de mim a vontade que Ele tem. Então hoje, ao olhar para a nossa comunidade de fé, hoje ao olhar para a minha vida, hoje ao olhar para uma senhora, um senhor de 70 anos, dizendo que eu, do jeito que sou o pastor da vida dela. Eu tenho certeza. Isso em mim glorifica demais o Evangelho, mais do que ser pastor de um punk, porque uniformidade,
culturalmente somos iguais, não há nenhum desafio nisso. Agora, ao ser pastor de alguém que é diferente de mim, na filosofia de vida, na mentalidade, no estereótipo cultural, no estilo musical, nós podemos concluir que só o Evangelho é capaz de estabelecer essa diversidade.